Bom, foi uma experiência linda, porque, bom, primeiro esse festival que eu nunca tinha vindo, estou muito feliz de conhecer o Festival de Tiradentes, acho muito importante, né, para a produção cinematográfica, para a cultura brasileira, um festival onde se fomenta o pensamento, a discussão artística, né, a discussão sobre a criação artística, diversidade. Então, vida longa ao Festival de Tiradentes, estou bem feliz. E foi a estreia mundial do filme, né, assim, primeira vez que a gente viu na tela grande, a equipe toda junta, o elenco, as imagens ficaram lindíssimas, eu fiquei muito impactada vendo o filme na tela grande, porque é um filme de muita palavra, mas também de muita fisicalidade, né? de muitos movimentos corporais, e acho que na tela grande isso potencializou muito o filme. Realmente, acho que o filme ganhou bastante, assim. Então, fiquei muito feliz ontem, muito emocionada. Sim, na verdade, nós somos grandes amigos, eu e o Caetano Gotardo, o Marco Dutra também, conheço há muitos anos, porque eu fiz um curta do Caetano há 13 anos atrás, o Areia. Foi como a gente se conheceu e a gente ficou amigo desde então, e não só amigo, como parceiros também artísticos, né? O primeiro longa dele, O Que Se Move, ele me convidou para fazer, infelizmente eu não pude por uma questão de agenda, fiquei super chateada, mas então quando ele veio com esse convite, fiquei muito feliz, porque já estava morando em São Paulo, então estava fácil de fazer, foi uma data que eu pude, e acho o Caetano um grande artista, tenho muito prazer de trabalhar com ele, tenho orgulho de fazer parte dos filmes dele, acho ele uma figura importante dentro do cenário do cinema brasileiro hoje, porque ele é um pesquisador, ele pesquisa a linguagem, ele é autoral, ele é sensível, ele é de uma inteligência fora de série, os roteiros dele são lindíssimos. E, enfim, fico muito feliz de poder fazer parte. E o Marco Dutra, no Areia, ele fazia assistência de direção, então também conheço o Marco há muito tempo. E esse evento que a gente estava juntos, os três agora no Sesc Pompeia recentemente, foi um projeto do Sesc chamado Cinema Falado, onde o cinema dialogava com o teatro, enfim, a gente fez uma leitura de uma peça do Garcia Lorca com a projeção do filme do Saura. O filme do Saura, maravilhoso, Bodas de Sangue. Então, foi lindíssimo. A gente leu a peça com a projeção acontecendo simultaneamente. Foi a primeira vez que eu atuei com o Caetano. A gente é muito amigo, então a gente tem muita intimidade. Isso acho que ajuda, né, nessas cenas que a gente fez, com certeza. É uma proximidade, inclusive física, que a gente tinha que ter, né? E acho que isso imprime, né, a nossa intimidade. Agora, textos muito arrojados, né? Praticamente poemas, né? E trabalhando com a memória. É engraçado que o filme fala sobre memória, e eu estava ali, enquanto eu filmava, num constante trabalho também de memória, né? De escavar a minha memória atrás daquele texto, porque eram planos de sequências muito grandes e muito volume de texto, e uma marcação também física muito rígida, assim, tipo uma partitura corporal mesmo, que a gente foi seguindo. Mas, enfim, acho que o texto levava também, porque é um texto muito fluido, né? Muito caudaloso. Então, você mergulhava naquilo e aquilo ia que nem uma enxurrada. Foi uma experiência muito marcante fazer parte, assistir e agora poder falar sobre o filme, escutar como o filme repercute nas pessoas, né? Como ele se comunica com as pessoas. Está sendo muito interessante também. Seus Ossos e Seus Olhos é um filme que tenta lidar com algumas coisas um pouco até difíceis de definir, talvez pareçam um pouco abstratas, mas acho que é um filme que tenta lidar com isso de uma maneira muito concreta, que é, enfim, memória, percepção, tempo, mas tudo isso de uma maneira muito ligada a encontros entre personagens. Tem um personagem condutor que é o João, que é um cineasta, que passa por uma sucessão de encontros e de conversas, e esses encontros são observados por meio dessa, né, através da palavra, que é muito central no filme, né, de uma pessoa falando para outra coisas, falar e ouvir, e também sobre muito fortemente a presença desses corpos, dos corpos dessas pessoas também como narradores dos estados emocionais e da história pessoal de cada um, e tudo isso ligado também a um estar no mundo desses personagens. Não são personagens retirados
do mundo, eles estão muito em relação com o mundo, com o que está acontecendo no mundo. Eles estão tentando se relacionar com o de dentro e com o de fora e tentando equacionar isso de alguma maneira. Bom, na verdade, desde o início do projeto, desde que eu comecei a pensar no filme, e eu comecei a pensar no filme há muitos anos, foi um processo muito longo de criação, mas desde o início, desde o primeiro momento, eu pensei em atuar também. Foi um projeto que nasceu conjuntamente de uma vontade de direção e de atuação. Eu atuo ocasionalmente, mas é uma coisa que me dá muito prazer. Eu tenho muito prazer em atuar e tenho muito prazer em dirigir atores, em me relacionar com atores. É uma das coisas que mais me motiva no trabalho de cinema. E nesse filme tinha essa certeza desde o início de que eu atuaria no filme, e tinha também uma vontade muito grande de reunir um elenco de pessoas ou próximas, algumas delas bastante próximas, mas todas pessoas de que eu gosto muito realmente do trabalho, assim, pessoas que têm algo de muito particular no trabalho e que eu sempre admirei. Então tem pessoas com quem eu já tinha trabalhado, como a Larissa Siqueira, que é minha amiga desde os 16 anos de idade, desde os 12 anos de idade, na verdade, com quem eu fiz teatro na adolescência, e ela fez O Que Se Move, meu primeiro longa, então uma parceira de muito tempo. A Malu Gali, que é uma atriz por quem eu sou completamente apaixonado, eu me apaixonei por ela vendo ela em cena, no teatro, e convidei ela para o meu segundo curta-metragem, que se chama Areia, não, o terceiro curta-metragem, e desde então a gente filmou em 2007 o Areia, e a gente ficou muito próximo também, e já trabalhou juntos num experimento cênico alguns anos atrás, e agora fizemos juntos esse longa. Enfim, e todos os outros atores, o Carlos Escher e a Carlota Joaquina, são atores que trabalharam com a Companhia do Latão, que é um grupo de teatro do qual eu sempre fui próximo, já trabalhei junto também. O Vinícius Meloni é um ator com quem eu nunca tinha trabalhado, mas de quem eu gosto muito. Enfim, tudo partia de uma certa de uma admiração mesmo pelo trabalho e de uma sintonia que se deu muito rápido, assim, nesse encontro. Tem o Vandré Gouveia também, que fez O Que Se Move. Então é isso, um jogo entre atores com quem eu já tinha trabalhado ou atores com quem eu ainda não tinha trabalhado, mas que eu já queria trabalhar há algum tempo. E a relação do elenco, né, a maneira como se deu o trabalho, a gente teve muito pouco tempo de preparação depois do roteiro. O processo de criação foi longo, mas a realização foi muito rápida do filme. Então a gente teve pouco tempo de ensaio, mas fluiu de uma maneira muito fácil. Não sei se fácil é a palavra, mas foi realmente muito fluido, um processo muito vivo, assim, de troca e de relação e de entendimento do filme conjunto, sabe? Então isso foi muito alimentador para o filme. Eu acho que o filme estava muito centrado em cenas que são encontros, relação. Uma das matérias essenciais do filme é a relação entre essas pessoas nesses encontros, e isso se deu com muita riqueza, assim, com muita nuance, com muita intimidade, e isso acho que é um dos elementos fundamentais do filme.